Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui na nossa devocional, momento de oração, de leitura e meditação na palavra do Senhor. Nessa noite eu quero convidar os irmãos a me acompanharem na leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Segundo aos Coríntios 5, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Esse texto da Carta de Paulo aos Coríntios, às vezes quando a gente lê a primeira vez, ele parece um pouco confuso, né? Mas quando a gente, para entender melhor esse texto, a gente tem que entender que Paulo estava falando do nosso corpo, do corpo em que nós estamos, quando ele fala então de tabernáculo, né? Então ele começa dizendo o seguinte, que se a nossa casa terrestre nesse tabernáculo, ou seja, se o nosso corpo, o corpo onde nós vivemos, o corpo mortal, ele se desfizer, né? Ele acabar, quando isso acontecer, nós vamos ter da parte de Deus um edifício, um corpo transformado, um corpo espiritual, um corpo eterno, não feito por mãos, né? Não um corpo que perece, mas um corpo eterno. E nós vamos estar então nos céus. E da mesma maneira como nós podemos entender isso como sendo o nosso corpo, podemos entender isso como sendo a nossa vida aqui, né? Se a nossa vida aqui acabasse, a nossa casa terrestre desse tabernáculo, o lugar onde nós adoramos a Deus, a forma como nós adoramos a Deus aqui se acabar, se desfizer, se nós não estivermos mais aqui, nós partirmos, lá no céu nós temos então um lugar eterno preparado para nós, aonde nós vamos então adorar a Deus por toda a eternidade, não uma casa feita por mãos, mas um lugar eterno. E ele fala então que é por isso que no nosso corpo, como nós estamos hoje, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, nós temos as nossas dificuldades e esperamos a um dia então partir daqui para a eternidade. E aí ele fala que nós precisamos ser encontrados vestidos e não nus. E quando ele fala aqui de ser despidos, ou de ser encontrado nus, ele está falando da morte. Daí ele quer dizer o seguinte, olha, quando nós partirmos daqui, nós precisamos ser encontrados revestidos, né? Vivos, transformados pelo Espírito Santo de Deus e não nus, porque nós não queremos ser despidos, nós não queremos morrer, mas nós queremos ser transformados, ser revestidos, para que o nosso mortal, o nosso corpo mortal, a nossa vida mortal seja absorvida pela vida verdadeira, né? Para que tudo isso aqui acabe e nós possamos então desfrutar da vida verdadeira. E ele fala que foi o próprio Deus quem nos preparou isso, através do penhor do Espírito, quando ele então permitiu que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós, ele então nos deu a oportunidade de um dia sermos transformados, deixarmos de ser mortais para termos um corpo eterno e habitar no tabernáculo eterno com ele. E ele diz então que é por isso que nós devemos sempre ter bom ânimo, porque mesmo enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas nós temos plena confiança que um dia nós vamos deixar esse corpo e vamos habitar com o Senhor. Então nós temos que nos esforçar, quer presentes, quer ausentes, ou seja, quer o Senhor esteja conosco, quer Ele não esteja conosco, nós devemos nos esforçar
para ser agradáveis a Deus, porque um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e aí nós vamos receber de acordo com as nossas obras. Nós sabemos que todos nós um dia seremos julgados. Então, desse texto nós podemos tirar algumas verdades para as nossas vidas. A primeira é uma certeza inequívoca, né? Paulo diz que nós temos a certeza da morte, nós vamos morrer todos nós um dia, e da ressurreição. E todos nós vamos então ressuscitar. O nosso corpo físico mortal, a nossa tenda temporária, o nosso tabernáculo passageiro, vai acabar. E nós vamos então ter um edifício permanente, que é o corpo glorioso da ressurreição, permanente e eterno, poderoso e belo, semelhante ao de Cristo. Então isso é uma certeza inequívoca. Nós morreremos e nós ressuscitaremos, e quando nós ressuscitarmos, nós teremos um novo corpo, um corpo transformado, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. A segunda verdade que nós podemos tirar desse texto é que, enquanto nós estivermos aqui, nós gememos profundamente. O nosso corpo físico, ele foi feito para enfrentar uma caminhada cheia de gemidos e de lamentos, né? Nós temos enfermidades, nós temos tristezas, nós temos batalhas, nós temos diversos momentos em que estamos cansados e queremos desistir, né? Mas o nosso corpo espiritual, o corpo que receberemos, não sentirá mais nenhuma dessas coisas, porque nós estamos indo para o céu, um lugar onde isso tudo será passado. E é engraçado que às vezes nós pensamos que nós estamos caminhando para o fim, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, a morte é o fim. E quando nós estamos vivendo um dia, tem gente que chega a dizer, não é um dia a mais, é um dia a menos, né? E nós estamos então caminhando para a morte, estamos caminhando para o fim. Não é verdade. Paulo está dizendo aqui que nós estamos caminhando para o céu, nós estamos caminhando para a glória. Aqueles que creem em Cristo, que recebem Jesus como seu Salvador, eles estão caminhando para o céu. Cada dia aqui é um dia que nós estamos mais perto do céu, é um dia que nós estamos mais perto de ser transformados e revestidos no nosso corpo eterno. Terceira verdade que nós podemos tirar desse texto é que nós temos uma aspiração gloriosa. Morrer é como ficar nu, mas na segunda vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos receberão um corpo incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo de Cristo. E aqueles que forem ressuscitados, porque já morreram, também receberão esse corpo. Então, irmãos, quando nós cremos em Cristo, nós podemos esperar, não por estarmos nus, não por sermos despidos do nosso corpo mortal, mas por sermos revestidos de um corpo espiritual na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade que nós podemos tirar desse texto é que nós temos um penhor seguro, uma recompensa segura, porque Deus nos preparou para essa esperança. Paulo diz que foi Ele mesmo que fez assim, porque Ele nos deu o penhor do Espírito Santo, a garantia de que a obra que Ele começou em nós vai ser um dia concluída. É o que a Bíblia diz lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai terminá-la até os dias de Cristo. Então a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário e a obra da santificação que Ele faz nas nossas vidas, Ele vai terminar. E Ele vai terminar quando Ele então nos revestir desse novo corpo, quando Ele então voltar e nós então vamos estar prontos para viver com Ele na eternidade. E nós então podemos desfrutar aqui o sabor da vida eterna. Nós podemos viver aqui pensando no céu. Nós podemos ter um pé aqui e um pé no céu, porque nós temos essa garantia, ela é segura, nada vai mudar essa promessa de Deus para conosco, e ela vai se cumprir, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. A quinta verdade que nós podemos tirar desse texto é que nós temos uma confiança plena. Paulo diz aqui que nós devemos ter bom ânimo e plena confiança, porque o céu não é apenas o nosso destino, mas ele também precisa ser a nossa motivação.
Devido ao Espírito Santo que habita em nós, né, nós podemos então não apenas confiar quanto ao futuro, mas ser corajosos agora no presente. É isso que Paulo está nos dizendo. Olha, o céu é a motivação de vocês. Vocês precisam viver sabendo que vocês estão indo para o céu. Então vocês têm que estar preparados, têm que se esforçar para fazer aquilo que o Senhor pede de vocês. E vocês podem crer, vocês podem ficar alegres cada vez que vocês passarem por uma tribulação, porque tudo que vocês passarem aqui não vai ser comparado ao que vocês receberão quando partirem para a vida eterna. Então nós devemos ter bom ânimo, ser corajosos agora, porque o céu não é só o nosso destino, ele também é a nossa motivação. Em sexto lugar, nós temos que nos esforçar realmente. Paulo então diz, olha, o que Deus fez por nós deve nos motivar a fazer algo por ele. A salvação, é claro que ela não depende de obras, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia também diz que a salvação, a recompensa no tribunal de Cristo depende das nossas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Por isso que nós devemos ter uma vida de boas obras. A Bíblia nos diz que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se Deus fez por nós uma tão grande obra, nós devemos fazer algo por Ele. Ele nos dá tarefas muito importantes. Ele nos pede que nós trabalhemos no seu reino, que nós levemos o seu evangelho a outras pessoas. Ele pede que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E isso tudo está, então, nos imbui de responsabilidade e está dentro do contexto das boas obras. Nós devemos ter prazer em servir ao Senhor, em estar na sua casa, em fazer o seu serviço, em adorar a Deus. Devemos cuidar do nosso próximo, daqueles que sofrem perto de nós, daqueles que precisam de assistência. Tudo isso são obras. E um dia nós vamos então comparecer perante o tribunal de Cristo. E essa é a última verdade que nós podemos tirar aqui desse texto. Existe um tribunal que é justo. E aquilo que nós plantamos aqui, nós colheremos na eternidade. Sejam palavras, sejam ações, sejam omissões, sejam pensamentos. Tudo o que nós fizemos aqui vai ser julgado. O Senhor vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Nós vamos a ser julgados pelas boas obras que nós então fizemos. Aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador, que não foram justificados, que não receberam o perdão pelos seus pecados, eles vão ser julgados pelas suas obras e condenados por meio delas. Nós que recebemos Cristo como nosso Salvador, vamos comparecer diante do Senhor. Nós não seremos condenados, porque não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já temos a garantia da vida eterna, mas nós seremos recompensados pelas nossas obras, pelas boas obras que nós fizemos. Nós temos um galardão com Cristo em Deus e nós receberemos de acordo com as boas obras que nós fizemos, com o serviço que nós prestamos. E é por isso que nós precisamos ter uma vida digna diante do Senhor. A Bíblia nos diz que para Deus o que vale é aquilo que nós fazemos no seu serviço, no seu reino. O tempo que você viveu para você, fazendo as suas coisas, não é levado em conta por Deus. Deus só vai levar em conta o tempo que você viveu fazendo as coisas para Ele. E isso é importante porque nós, infelizmente, transformamos o nosso trabalho no nosso ídolo, transformamos, às vezes, o nosso lazer no nosso ídolo, as nossas coisas, as coisas que precisamos, muitas vezes se tornam nossos ídolos e nós deixamos de dedicar tempo ao Senhor para dedicar tempo a essas coisas. Mas quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, somente aquilo que nós tivermos feito para o Senhor por meio do corpo é que vai ser então considerado, é que vai ser então recompensado. E nós devemos pensar que nós seremos então julgados e receberemos um galardão pelas obras que nós fizermos. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo para nós ou nós estamos vivendo para Cristo? Nós precisamos pensar sobre isso. Quanto tempo eu tenho da minha vida eu tenho dedicado para o Senhor?
Ah, mas eu já fiz muito, eu passei muitos anos servindo a Deus. Hoje eu tô mais cansada, eu tô cansada, eu não quero tanto envolvimento com a obra de Cristo. Se você não quer trabalhar para o Senhor, para que serve a sua vida? Se você não pode ser sal, se você não pode ser luz, qual o objetivo da sua vida? O que Deus está ganhando com ela? Como Cristo está sendo glorificado através da sua vida? Nós precisamos pensar sobre isso, é sério, irmãos, é muito sério. Nós estamos chegando no fim. Cada dia isso se torna mais próximo, no fim desse mundo, no fim do nosso corpo, nós estamos indo para o céu. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser a nossa principal preocupação. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe a colocar em prática a palavra dele, que mude o nosso interior, que mude a nossa visão, que abra os nossos olhos para aquilo que é espiritual e que o Espírito Santo de Deus incomode os nossos corações naquilo que nós não devemos fazer, na maneira como nós não devemos viver. Vamos pedir também pelos irmãos que estão enfermos, continuem orando, irmãos, pelo irmão Feliciano, pela Carol, pela aquela criança por quem o Igor pediu, que está com câncer. Continue orando por aqueles que estão com Covid, pelos irmãos idosos, enfermos da nossa igreja. Irmã Lucineide, pastor, irmã Helenita, irmã Sandra, irmão Levi, irmã Maria de Fátima, irmã Kellen. Vamos orar também pela irmã Marli, sua irmã Marlene, também pela irmã Roseli, sua família. Vamos orar pelos enfermos, vamos clamar a bênção e a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Ó Deus de graça e de misericórdia, Senhor, o Senhor que nos deu o penhor do Espírito Santo, o Senhor que nos permitiu, ó Deus, ter a plena confiança de que um dia nós estaremos no céu e que nosso corpo vai se desfazer, mas que nós seremos revestidos e transformados de um corpo espiritual. Ó Deus, um corpo que estará pronto para habitar na eternidade com o Senhor. Ó Deus, o Senhor que nos prometeu todas essas coisas e que cumprirá cada uma delas no seu tempo. Nesse instante nós queremos te pedir, ó Deus, nos ensina. Abre os nossos olhos, ó Deus, nós precisamos ter visão espiritual. Nós precisamos entender qual é o principal objetivo da nossa vida aqui. Nós precisamos abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia e correr, ó Deus, a carreira que nos está proposta. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais, todos os dias. Senhor, não nos deixa nos envolver, nos embaraçar com as coisas desse mundo. Não nos deixa, ó Deus, transformar em ídolos aquilo que nós temos aqui, aquilo que nós achamos que é nosso, mas nos ensina a entender que tudo que nós temos vem do Senhor e é pela sua graça e pela sua generosidade, e que nada que nos seja caro ou importante aqui merece ser mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. Muda os nossos olhos e nos ensina a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, com a certeza de que o Senhor vai estar acrescentando as outras coisas que nós precisamos, que são apenas outras coisas. Senhor, nos mostra que se o Senhor é o nosso pastor, nada que nós não temos, nós não precisamos, porque o Senhor disse que nada nos faltará. Então, ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, nos ajuda a servir ao Senhor com mais alegria e com mais amor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos nesse instante. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, porque enquanto nós estamos aqui nesse corpo físico, nós temos muitas enfermidades, nós temos muitas doenças, nós temos muitas tristezas. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa aqueles que estão lutando contra as enfermidades desse corpo, seja o Covid, ó Deus, tantas pessoas que nós nem conhecemos e estão passando por momentos tão difíceis nessa pandemia. Ó Deus, as pessoas que estão lutando contra o Covid, tem misericórdia delas.
delas, aquelas que lutam contra outras enfermidades. Ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre o irmão Feliciano. O Senhor tem visto o teu servo e a enfermidade que ele tem enfrentado, os problemas com a sua família. Tem misericórdia, ó Deus, o teu servo. Abençoa a Carol. Ó Deus, dá para Carol não só a cura física, mas principalmente a cura espiritual e a cura emocional. Ó Deus, toca na vida dela com o teu Espírito Santo. Afasta o inimigo da vida dela, ó Deus, e cura as suas emoções. Ó Deus, dá a ela paz, dá a ela tranquilidade, alegria e esperança. Ensina, ó Deus, que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas que nós vivemos pela fé. Abençoa também aquela criança com câncer, porque o irmão Igor pediu. Amiga da Sueli, tem misericórdia. Da Odenilda, da irmã Maria Onilda, que está enferma, assim como da irmã Maria Onilda, irmão Zé Ailton, cuida deles, ó Deus, abençoa as suas vidas. Abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfermos, os idosos da nossa igreja. A irmã Lucineide, ó Deus, tem misericórdia da saúde dela. O Senhor é Deus que sabe todas as coisas, que tem propósito em todas as coisas. Abençoa a irmã Lucineide, ela é tua serva. Faça a tua vontade na vida dela. O pastor, a irmã Helenita, ó Deus, irmã Nilza, também a irmã Conceição, ó Deus, a irmã Neuza, a irmã Silvia, ó Deus, irmã Maria José, irmã Kellen, irmã Maria de Fátima, irmã Marlício, irmã Marlene, irmã Roseli. Ó Deus, abençoa cada um que tem enfrentado problemas de saúde, tem pedido pela sua vida física, pela sua saúde física. Abençoa também, ó Deus, irmã Sandra, o irmão Levi, ó Deus, tem misericórdia dos teus servos. Senhor, também te pedimos por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades emocionais pelo luto, pela tristeza, pela necessidade, ó Deus, de se reestruturar, como a família da irmã Elcia, como a família da irmã Rose, como a família, ó Deus, do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia dessas famílias. Ó Deus, abençoa o irmão Elcia, fortalece a tua serva. Ó Deus, abençoa o Rodrigo, o Daniel. Ó Deus, cuida daqueles adolescentes, ó Deus, daquelas crianças, ó Deus, para que eles possam se sentir amparados e protegidos pelo Senhor. Ó Deus, também te peço por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, que têm enfrentado desemprego, que têm enfrentado momentos difíceis nessa pandemia. Ó Deus, olha para os teus servos. Ó Deus, que eles possam entender que o Senhor está no controle de toda essa situação e que o Senhor é poderoso para prover o sustento diário para cada um, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que nos dá o pão, ó Deus, de cada dia. Senhor, não deixa os seus servos desviarem o foco do Senhor, mas ensina que o sustento também vem do Senhor. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado dificuldades nos seus relacionamentos, nas suas famílias. Ó Deus, tem misericórdia dos teus servos, ó Deus, são famílias que às vezes têm enfrentado problemas com os filhos, entre os casais. Ó Deus, vai curando, ó Deus, essas sequelas emocionais dentro das famílias, para que as famílias, ó Deus, sejam fortes, para que elas sejam, ó Deus, famílias que servem ao Senhor unidas. Aquelas famílias onde existem pessoas que ainda não são crentes, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa a irmã Maria de Fátima, ó Deus, com a sua família. Ela tem clamado pelas suas filhas, ela tem clamado pelo seu neto, pelo seu irmão. Ó Deus, traz a bênção da salvação para essa família, assim como para a família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Senhor, nós temos orado por essas pessoas aqui todos os dias e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, atende às nossas orações pela salvação dessas pessoas. Ó Deus, transforma essas vidas, vem com o teu Santo Espírito mudando esses corações, Senhor, nós te pedimos e nós cremos, nós confiamos no Senhor. Senhor, nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir também que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada irmão. Reaviva, ó Deus, dentro de nós o teu Espírito Santo todos os dias, que possamos, ó Deus, ter prazer em te servir, em fazer a tua obra, em levar o teu evangelho. Ó Deus, ilumina a tua igreja, ó Deus, aviva o teu povo sobre a face da terra. Traz, ó Deus, poder,
poder através da oração, poder através da leitura da palavra de Deus. Nos ensina a desfrutar do poder que vem do Senhor, nos ensina a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nos reveste com a tua armadura, para que possamos enfrentar os nossos inimigos espirituais e ser vitoriosos, e para que a tua palavra chegue até os quatro cantos da terra. Te pedimos também, ó Deus, por aqueles que têm nos assistido, que têm as suas necessidades, às vezes não são ditas, mas o Senhor conhece a cada um, cada família, a Cidinha, o Rosiron lá em Porá, a tia Tereza. Ó Deus, te pedimos também pela vida da Albiana e da sua família, do Giovanni, da sua família, da Laura e da sua família. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Nós não sabemos a necessidade deles, mas o Senhor sabe. E o Senhor está pronto a fazer, nós temos certeza. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, muda as nossas vidas, nos limpa da nossa iniquidade. Senhor, nós te louvamos pela justificação que nós temos em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós te exaltamos porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. E hoje nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, muito obrigada por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Muito obrigada por Ele ser o nosso Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é santo, justo, perfeito e bom. O Senhor é Deus eterno. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor está sentado no comando do universo e de lá o Senhor governa tudo o que existe. E nós te exaltamos por isso, te glorificamos, bendizemos o teu nome, no nome do teu Filho, no nome do Filho amado do Senhor, daquele que é o nosso Salvador e a quem nós também adoramos, glorificamos e bendizemos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor. Amanhã é domingo, a nossa EBD às 10 horas da manhã, transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. À noite teremos o nosso culto especial de Natal, nossa celebração pela vinda de Cristo, pelo amor de Deus revelado por meio de Jesus, pela nossa salvação manifesta na forma de um homem, na forma de Jesus Cristo, o homem que sempre foi Deus, 100% homem, 100% Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amanhã às 19 horas nós teremos o nosso culto de Natal. Você pode acompanhar pelo Facebook ao vivo. Participe conosco. O Senhor esteja nos abençoando, abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém.